Eu gostaria de exemplificar a temática de hoje com uma história da Bíblia que não é realmente sobre a pessoa de Jesus, mas é outro personagem bíblico que eu gosto bastante da história dele e gosto muito como a vida dele termina, tá? Eu quero exemplificar o nosso contexto hoje justamente com a história deste personagem bíblico. Livro de Gênesis, procure comigo rapidamente. Quero que você pegue na sua Bíblia Gênesis. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo para trazer um exemplo importante sobre aquilo que Jesus nos prometeu ao ir para o céu, logo após ele ter morrido, ressuscitado, passado um período com os discípulos e depois ser ali assunto ao céu. Gênesis capítulo número 50. Olha só, quando José ele estava já de idade avançada, acontece que José ele era um homem importante ali no Egito, um homem que tinha todo um cuidado em relação a ele e aquilo que ele fazia ali no Egito. E então José ele já estava com a sua idade bem avançada, e agora ele convida o povo e os seus parentes que ali estavam para lhe fazer uma promessa. E o que nós vamos ler nesta noite e estudar está justamente vinculado a esta promessa que José pede ali para os seus parentes e irmãos, promessa tal que eles deveriam cumprir para José. E eu quero ler com você na Bíblia Gênesis capítulo de número 50. Nós vamos ler ali o finalzinho deste capítulo, também os últimos versos deste capítulo de número 50. 24, 25 e 26 são os números dos versos. Verso 24, José diz: certamente eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão do Egito. Quando nós falamos e abordamos o tema de volta de Jesus, de crença no Senhor, eu acredito que este exemplo do que José fala dá para entender muito bem como deve ser o nosso pensamento, a nossa esperança e a nossa convicção em relação ao retorno de Cristo. É claro que José aqui não estava argumentando que aquele momento ali seria Jesus voltando por segunda vez. Claramente que não. Mas o que ele estava dizendo é bem importante, como que ele aplica as palavras. Ele diz: certamente Deus vai visitar o seu povo, certamente Deus vai estar com o seu povo. E quando aquilo ali acontecer, eu quero que vocês transportem, levem os meus ossos daqui lá para a terra prometida. A nossa maior esperança hoje, ela está totalmente vinculada, ligada, atrelada ao retorno de Jesus. Seria como se nós disséssemos hoje, nesta noite: certamente o nosso Senhor Jesus irá nos visitar. Dentro em breve ele vai chegar, e quando ele voltar, eu preciso estar totalmente pronto, preparado para ir com ele para o céu. O que José estava afirmando naquela ocasião era que certamente Deus visitaria Israel lá no Egito, e quando Deus fizesse aquilo, José queria ser transportado, ser levado para a terra da promessa, terra prometida. José estava afirmando agora: olha só, quando isso acontecer, eu não vou estar mais vivo. Quando o Senhor visitar-nos, eu já vou ter morrido, mas eu quero que vocês levem, nem que seja os meus ossos, para a terra prometida. José, ele é um exemplo importante, porque José entende que o Egito era símbolo de tão somente escravidão e nada mais.
Lembre-se que José no Egito, ele tinha uma casa boa, ele tinha empregados os melhores. José tinha uma posição elevadíssima ali no Egito, mas o Egito para José simbolizava uma coisa simplesmente: escravidão, terra estranha. E eu creio, irmãos, que o nosso pensamento em relação a esta terra não pode ser diferente daquilo que José pensava, que o mundo hoje é um lugar estranho para nós. Por mais que tenhamos, quem sabe, um trabalho legal, uma casa boa, uma família e algo do tipo, ainda assim, a terra onde nós habitamos hoje não pode simbolizar outra coisa a não ser lugar de escravos. Era o que José entendia quando ele olhava para o Egito. Ele não via o Egito como um lugar de prosperidade, um lugar de muitas bênçãos. Ele não via assim. José olhava e falava: o Egito simboliza a escravidão, o Egito simboliza ficar longe de casa, e mesmo após a minha morte, eu quero repousar na minha casa. E aí eu quero te mostrar o exemplo que José, o final da vida de José, é um exemplo claro de como deve ser o nosso pensamento em relação ao retorno de Cristo. Nós não podemos de maneira alguma imaginar que esta terra que estamos pisando hoje simboliza outra coisa a não ser escravidão do pecado, escravidão que gera morte. E José passa por isso. José entendia que aquele lugar que ele estava não era outra coisa, não era um lugar de bênçãos, não era um lugar de prosperidade, não. O Egito simboliza tão somente escravidão. E a palavra que ele vai utilizar ali como a visita do Senhor, a maneira com que ele aborda esse tema é bem importante, porque ele está mostrando que não é uma visita qualquer, é uma visita que produz mudança, é uma visita que marca um antes e um depois. Ou seja, o que ele quer dizer? Quando chegar o dia em que Deus libertar vocês, todo mundo vai saber que o Deus de Israel agiu neste momento, agiu neste lugar. O que ele está dizendo é: quando Deus demonstrar o seu poder, todos saberão que houve um antes e agora começa um depois. Que o Egito antes era uma coisa, agora simboliza outra. Que o Egito antes era um lugar que escravizava, agora o Egito vai simbolizar um lugar destruído pelo poder do Altíssimo. É o que ele quer dizer quando ele fala: Deus vai visitar vocês, Ele vai se fazer presente, Ele vai mostrar o seu poder. Se pararmos para pensar, é uma relação muito estreita com aquilo que nós cremos ser a volta de Jesus. Este mundo vai ter um antes, volta dele, e um depois de sua volta. Após a sua volta, tudo aquilo que não for com o Senhor para o céu vai ser símbolo simplesmente de destruição. Agora, aqueles que forem com o Senhor para os céus vão poder experimentar um depois de glória, majestade, poder, honra, salvação acima de tudo. Eu acredito que o nosso pensamento em relação ao retorno de Jesus que morreu na cruz não pode ser diferente. A certeza: o Senhor vai visitar o seu povo, o Senhor prometeu voltar, e quando Ele voltar, aí sim nós iremos para casa. Quando o povo de Israel olhava e via aquele caixão, aquele ataúde onde estavam ali os restos de José, eles tinham uma certeza: o Senhor vai nos visitar, porque o homem que fez essa promessa para nós é um homem que conhecia intimamente o Senhor, no caso de José. Eu quero ler com você mais alguns textos da Bíblia, mas nós vamos começar pelo texto de Hebreus, capítulo 11, verso de número 22. Vamos ler rapidamente. Hebreus, capítulo 11, verso de número 22.
Hebreus 11, 22. E se você encontra aí? Encontraram? Sim? Amém? Diz o seguinte: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Muitos anos depois, quando Paulo ele vai afirmar em relação a heróis que tinham fé no Senhor, Paulo não deixa passar ali por alto aquilo que José tinha feito, aquilo que José havia feito com os seus irmãos e parentes para meter-se a ele. E ele então afirma: pela fé, José, próximo do seu fim, ele profetizou que o povo sairia do Egito com mão forte, mão poderosa do Senhor. Nós temos hoje na Bíblia diversas promessas que justamente mostram a mesma coisa, a mesma situação. Um Deus presente que vem em resgate dos seus filhos que sofrem em um mundo de pecado, destruição e maldade. A relação ela é muito estreita, muito próxima. E o que acontece então hoje é que nós podemos perceber justamente o mesmo sentido da história. O Senhor vai visitar o seu povo, ou seja, Ele vai nos visitar, e nós vamos também sair de uma terra que simboliza escravidão para uma terra que simboliza vitória, porque é assim tem que ser. Eu quero ler com vocês mais alguns textos da Bíblia que são bem interessantes. Por exemplo, procure comigo o livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 11. Pedro, capítulo 2, verso 11. Vê se você consegue encontrar aí rapidamente. Olha o que diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como que Pedro aqui chama os eleitos do Senhor? Peregrinos e o que mais? Forasteiros. Pedro não diz e não afirma que nós estamos em casa. Pedro vai afirmar: vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês não estão em casa. É a mesma afirmação que José fez, a mesma afirmação que Jesus faz quando ele diz: eu vou preparar para vocês o que? Lugar, morada, para que vocês estejam de fato na casa de vocês, porque o mundo não representa e nunca pode representar em nossa vida um lugar para ficarmos tranquilos. Outro texto mais, 1 João, aí do ladinho, 1 João capítulo 2, verso de número 15. 1 João 2,15. João capítulo 2, verso 15. Olha o que diz aí: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está em quem? Nele. Não podemos amar o mundo, porque o mundo não é a nossa casa. Não podemos amar o mundo, porque o mundo não é lugar para ficar tranquilos. Não podemos amar o mundo, porque quem ama o mundo, consequentemente, não ama o Senhor. Quem ama o mundo não ama o retorno de quem? De Cristo. Falar sobre esse momento aqui que Jesus ele morre na cruz do Calvário, também precisa nos lembrar de algo. O mesmo que morreu, ele não está morto. Ele morreu, voltou à vida, está no céu e prometeu fazer o quê? Voltar. Eu preciso olhar para a cruz e entender que a cruz me ensina algumas lições.
que alguém morreu em meu lugar, mas que este alguém não está morto. E o ponto mais importante para nós hoje: esse alguém prometeu voltar para nos levar para casa. E quem é este? Cristo Jesus. É o que diz aqui: não ame o mundo, porque se você amar o mundo, você não vai amar o Senhor. Não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar contigo. Já que seu Pai daqui se paga. Exatamente. Então nós não podemos, de forma nenhuma, amar aquilo que está no mundo. Um outro texto, rapidinho. Livro de Romanos. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Romanos 12, verso 2. Vamos ali. Romanos capítulo 12, verso de número 2, que fala o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não se acostumeis com isso que estamos vivendo agora. Sabe, irmãos, eu acredito que um dos grandes perigos que alguém pode passar nessa terra é justamente se acostumar com essa terra. É falar: não, está tranquilo, eu já tenho a minha casa, já tenho meu trabalho, já tenho os meus estudos, é melhor realmente me acostumar com isso aqui. É um grande perigo. Lembre-se, José, ele tinha tudo que alguém poderia sonhar naquela época, ele tinha, mas ainda assim ele afirmava: eu não estou em casa, aqui não é a minha terra. Um grande perigo existe se alguém imaginar que esta terra é a sua casa, porque consequentemente esse alguém vai se esquecer do que houve na cruz, do que aconteceu na cruz e do Senhor que promete voltar, aquele mesmo Senhor que morreu na cruz, mas que está vivo hoje. Por isso então, diz aqui Paulo para os romanos: não se acostumeis, não se conformeis com este século. Não pense que esse século é um lugar bom, porque em realidade não é. Não se acostumem com aquilo. Lembre-se, a terra, ela é simplesmente um lugar onde nós estamos, mas não é a nossa casa. Quando você olha para a cruz e olha para um túmulo que está vazio, deve te lembrar de algo. O Senhor Jesus, que morreu na cruz, foi para o túmulo, mas saiu do túmulo, ele prometeu voltar. E quando ele voltar, ele se diz: aí sim é que nós iremos para casa. Aí sim é que nós vamos realmente morar com o Senhor. E este deve ser um dos grandes pontos, ou ponto ápice, o ponto maior da nossa crença em Cristo Jesus: confiança nele. Tem um livro que você deve conhecer, que é o livro Patriarcas e Profetas. Ele tem uma citação que é bem interessante, que ele fala o seguinte: quando viu que seu fim estava perto, convocou os parentes ao redor de si, falando de José, conquanto houvesse sido honrado na terra dos faraós, o Egito para ele não era senão lugar de exílio, escravidão. Seu último ato deveria significar que sua sorte fora lançada com Israel. O último ato, a última ação de José deveria significar algo: eu quero estar onde estão os meus parentes que caminham com o Senhor. Olha o que diz mais: e por todos os séculos de labutas que seguiram aquele ataúde, lembrança das últimas palavras de José testificou a Israel que apenas eram peregrinos no Egito, e ordenava-lhes: conservam fixas as suas esperanças na terra da promessa, pois que o tempo do livramento certamente haveria de chegar. Sempre que o povo ali de Israel, eles olhavam para aquele lugar onde estava a sepultura de José, eles se lembravam: o Senhor
vai nos visitar. E quando Ele vier nos visitar, nós iremos para a terra prometida. Uma comparação para você entender o contexto da história. Sempre que nós, cristãos, hoje, filhos do Senhor, olharmos para a cruz de Cristo, entendam a comparação, que não é questão de poder que José tinha, não é nada disso, mas só para você fazer uma alusão, uma comparação. Sempre que nós olharmos para a cruz, o nosso coração deve pulsar forte, e em nossa mente deve ter um pensamento: Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, nós iremos morar com Ele eternamente. Amém. Não pode ter outro pensamento na nossa cabeça a não ser este, sempre que olhar para a cruz. Simplesmente porque aquele que morreu na cruz, ele não está na cruz. Aquele que morreu na cruz não está no túmulo. Aquele que morreu na cruz está onde? No céu, vivo. Ele vivo. E diz aquela bela canção: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não posso ter medo, porque eu tenho segurança que o nosso Deus não está na cruz, não está no túmulo, mas está no céu, vivo, preparando um lugar para cada um de nós. E me deixa ler contigo um último texto para esta noite, no livro de Miqueias, capítulo de número 2, verso de número 10. Miqueias, capítulo de número 2, verso de número 10. Vamos ali rapidamente. É um texto bem interessante que vai também nos ajudar a ter uma compreensão clara daquilo que a Bíblia tem a nos mostrar, tem a nos ensinar sobre como de fato deve ser a nossa compreensão, a nossa busca, o nosso relacionamento com o Senhor. Miqueias, capítulo de número 2, verso de número 10. E eu quero que este seja o grande conselho para a sua vida hoje e de hoje para frente, tá bem? Miqueias, capítulo de número 2, verso de número 10. E fala o seguinte: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. O conselho que Miqueias está dando para o povo, e podemos aplicar para nós hoje, que pela fé vivemos nos últimos dias deste mundo, é: levantai-vos e ide-vos embora, porque este mundo não é lugar de descanso. Este mundo é um lugar imundo. Este mundo destrói com maneira dolorosa. Levantai-vos, diz Miqueias, vão embora, porque não é para vocês descansarem aqui. Não é para achar que o mundo está bem, está tranquilo e podemos relaxar nesse mundo. O conselho mais importante que nós poderíamos ter é justamente este: não se acostumem com este mundo, não descansem neste mundo, porque não é lugar para descansar aqui. Porque o símbolo deste mundo é um símbolo de escravidão, escravidão do pecado. Até porque diz a Bíblia que o príncipe deste mundo, enquanto ele está cheio de pecado, não é o Senhor, mas é o inimigo. Quando Cristo voltar e tudo transformar, aí sim nós teremos o verdadeiro rei morando conosco. Antes disso não vai acontecer. Levantai-vos e vão embora, porque não é aqui lugar para descansar. E eu gostaria, meus irmãos, que finalizando esta semana ou estes dias, em nosso coração não tenha outro pensamento a não ser este: não podemos nos acostumar com este mundo. Certamente o Senhor vai nos visitar, e quando Cristo voltar, nós devemos estar de malas prontas para ir com o Senhor, morar com Ele eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde sempre, que Ele cuide da sua vida em cada momento, e que nós continuemos firmes, perseverantes na boa promessa
Senhor.